Saudações, minhas queridas feras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Klein, tô no 2º ano do ensino médio aqui no Colégio Ângulo de Boituva e sejam bem-vindos a mais um De Frente com a Fera, que é um quadro em que a gente entrevista professores e funcionários aqui do nosso colégio. E hoje o nosso convidado está aqui, novamente ele já foi convidado, vou deixar o... Como é que fala, né? Quando deixa o episódio nos cards, pra vocês verem que também Arrasta pra cima. tá super interessante. E hoje a gente vai falar sobre El Niño, né? E Laninha também, né? Tem o El Niño e Laninha. Ela vai entrar no tempo, né? Mas vai entrar no tema. Mas eu não poderia estar aqui sozinha, eu estou aqui com... Oi, gente, eu sou a Marina, do 1º ano. E esse é o meu 4º ano experienciando o El Niño. Mas dessa vez eu vou estar muito mais vívida e consciente sobre o que é esse fenômeno. Quem mais tá aqui? Aqui, olha aqui, gente, perdão. Aqui. Oi, gente, tudo bem? Como a gente vai falar sobre o El Niño, e o El Niño é o único menino que consegue esquentar o mundo inteiro sem sair de casa. E essa é a minha frase de efeito. Obrigada, ChatGPT. E é isso, gente. Oi. Eu tô terceiro do ensino médio. E qual é o seu nome? Vitória Rocha. Vitória Rocha. E com vocês, nosso querido Cláudio, uma salva de palmas. Seja bem-vindo de volta, né? Olá, gente linda. Tudo bem? Tudo bem. E você é? Eu sou a você professora Cláudia. Tudo bem? Explique. Frase de efeito? Uma frase de efeito. Tem que ter, né? Se você acredita em inferno astral, prepare-se para viver o seu inferno global. Até o Ai, ano que beleza. Pesado, né? Pesado, né, gente? Nossa, pesou total. Mas antes de começar o nosso episódio, eu queria dar uma pausa para os nossos patrocinadores. Saudações, minhas queridas feras, tudo bem com vocês? Sabe quando você tá sozinho, quando você tá na sua casa assistindo um filme, uma série, numa roda de amigos, no intervalo da escola, da faculdade, ou até mesmo esperando o ônibus, e pensa, nossa, que fome, deu vontade de beliscar alguma coisa, algum snack? Geralmente você pensa em salgadinho, não é mesmo? E pensando nessa situação, a Brasília Chips oferece para vocês dois sabores irresistíveis de salgadinho, o de banana e o de mandioca. Gente, eu experimentei, eu comi e eu digo pra vocês, a textura, a leveza, o gosto da mandioca e da banana naturais fazem toda a diferença. Se eu fosse você, eu não perdia, então adquira já o seu, porque eles transformam momentos que poderiam ser comuns em experiências extraordinárias. E eu já aviso, se você comer uma vez, você não vai conseguir parar, porque é irresistível. Então, dê uma oportunidade a esses snacks e já adquira o seu. E como vocês bem podem ver, né, acabaram de ver os nossos patrocinadores, a gente vai mostrar pra vocês ao vivo, gente, como essas coisinhas são boas, podem mostrar. Esse daqui é de Sério, banana. muito bom. Chips de banana. Pode pegar. A produção vai receber depois, porque a vida é assim, prioridade. Gente, eu amo esse salgadinho. Prioridade. Eu amo esse salgadinho. Muito bom. Tava no último episódio de TV. Comendo. Aí eu quero pegar o de mandioca também. De mandioca. Nossa, sensacional. Gostosinho. Pode pegar. Ai, como ela é gentil, né? Finjo bem. Nossa, muito bom. Entendi bem. Nossa, gente, de banana. Você quer muito de mande? Eu comeria Você gostou? Gostei. Ai, que bom. qualquer snackzinho assim que eu tivesse em casa. É literalmente uma das frases que eu falo na nossa pausa. Que, tipo assim, é um snack muito bom, assim, pra você comer, tipo... Numa beliscar pausa. alguma coisa. Atenção, mundo fitness. Cadê? Tabela nutricional, calorias. Tá aqui, ó. Tá aqui. E não tem nada daquele alto e não sei o que. Nossa, adicionado. Não tem. E aí eu fico muito triste tem quando eu tô sódio. comendo uma coisa muito gostosa. Eu vejo a Nossa, tem lupinha. pouquinha caloria. Tem um Delícia. pouquinho Eu mesmo. vejo a lupa e eu fico... Galera, vamos começar, então, com as Vamos. nossas perguntas? Primeira pergunta que eu queria fazer pra você, que é uma pergunta genuína que nem tá aqui. Do que se... É o conceito. Vai falar. Do que se trata o El Niño Vamos lá. em si, né? Porque não adianta a gente fazer um episódio sobre o El Niño e não saber o Sem que é. explicar desde o começo, né? Exatamente. Bom, vamos lá. O El Niño, ele é um fenômeno natural, certo? Então ele acontece naturalmente no planeta Terra, de aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região equatorial. Então, próximo ali à linha do Equador, se a gente está vendo aqui o mapinha, né, de temperatura média desde janeiro, você vai observar
que essa região aqui, que em janeiro de 2026 estava com temperaturas mais baixas, é aqui que ele vai acontecer. Então, na verdade, ele acontece, como que essas águas elas se aquecem, né, de forma anormal? Elas aquecem porque os ventos alísios, que são os ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador, em sentido leste-oeste, eles se enfraquecem. Porque aqui a gente tem uma dinâmica de ar, né, de circulação de ar, que são, a gente chama elas de células, né? E cada célula tem uma característica em particular. A célula que fica aqui no meio, ela se enfraquece em determinado momento, e aí essas águas superficiais aqui do Oceano Pacífico, elas são levadas para algum outro lugar em um determinado momento. No El Niño, isso se enfraquece e elas não conseguem mais ser levadas aqui para a costa da Austrália, Oceania, no Oceano Pacífico. Então, essa região equatorial fica com águas mais aquecidas que o normal. Então, isso vai impactar não só nas correntes marítimas, mas na circulação da atmosfera também, porque a gente sabe que o oceano libera uma quantidade enorme de umidade e tal. Então, o El Niño basicamente é o aquecimento superficial das águas do Pacífico, das águas superficiais do Pacífico na região equatorial, que é o maior oceano do mundo, então ele tem um impacto gigantesco no mundo todo, né? Então, ele aquece essas águas que vai mudar aí a dinâmica climática mundial. Isso é o El Niño, certo? E tem, assim, eu lembro que eu tava fazendo a Olimpíada, não sei se você viu que teve a Olimpíada de Geografia, sim, né? Sim. E aí teve uma questão que tava falando sobre as massas polares. E eu queria saber se tem alguma relação, porque eu vi que elas esfriam, as coisas... Tem uma relação, sim, porque também, né? a gente tá vendo, por exemplo, nesse mapa de temperatura aqui, a gente tá vendo algumas águas mais frias, principalmente vindas aqui do sul, né? Das massas polares. As correntes oceânicas da Antártica e do Ártico também, que vão interferir ali mais para cima, né? Mais para o norte, enfim. E aí, como o El Niño, ele aquece uma região do Pacífico, essas massas polares, elas também vão ser modificadas porque elas vão receber uma temperatura diferente. Né? A dinâmica de troca de calor das correntes marítimas vai influenciar isso também e, consequentemente, vai aquecer uma parte das correntes polares. Né? Isso vai causar também o derretimento de algumas partes das calotas polares, enfim, tem algumas outras consequências para isso sim, mas afeta mundialmente. Nossa. Mas assim, não é só isso, né? Não é só isso, exatamente. Bastante muita coisa coisa atrás ainda. A gente vai comentar mais especificamente sobre o Brasil. Mas assim, se a gente fosse pensar no mundo, como o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, ele tem uma interferência gigantesca com relação à umidade mundial também, porque essa linha, né, a linha de aquecimento aqui do Pacífico, ela leva ventos úmidos para vários lugares do planeta. Então, se ela modifica essa dinâmica, todos os lugares do mundo vão sofrer com isso. Né? Então, toda a dinâmica vai ser alterada. Mas, Cláudia, de que maneira que essa alteração no oceano afeta o clima de outras regiões? Porque, tipo assim, você disse que é no mundo inteiro, né? Sim. Mas como que acontece isso? Vamos lá. A gente tem uma circulação geral da atmosfera e do oceano, né, das correntes marítimas, que é baseada em troca de calor e pressão. Então, o que é o vento, por exemplo? O vento é uma tentativa de equilíbrio entre a pressão alta e a pressão baixa, baixa pressão, alta pressão. Se o Oceano Pacífico muda em determinado momento a sua temperatura, que normalmente não é tão aquecida assim, e está reagindo com uma circulação da atmosfera que a gente conhece até certo ponto, que é um padrão, esse padrão vai ser alterado. Então, o regime de chuvas vai ser alterado, né, o regime de seca vai ser alterado, as correntes marítimas vão mudar a sua temperatura, isso vai mudar a circulação da corrente marítima. Então, por exemplo, aqui na costa oeste da América do Sul, a gente tem normalmente umas águas mais resfriadas do que durante o El Niño. Né? Então, isso, para a costa oeste da América do Sul, é muito bom para os pescadores, principalmente. Porque essa água fria, ela atrai muitos peixes, o ecossistema marinho ele fica muito vivo na costa oeste aqui da América do Sul. E isso favorece a economia dos pescadores, principalmente. Se isso muda de temperatura, as águas quentes elas não são boas, vamos dizer assim, para trazer esses peixes para a costa. Eles são afastados da costa e isso modifica todo essa economia pesqueira, né, pescadora aí da costa da América do Sul também.
Não só isso, porque vai mudar o clima, o regime de chuvas dentro do Brasil, vai causar mais seca severa na Amazônia, né? Gente, O então regime hídrico vai muita ficar coisa, em né, cara? estresse, é muita coisa. O El Niño, ele é muito conhecido aqui no Brasil por intensificar algumas características dos climas que a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, o tropical semiárido, que atinge mais o Nordeste, ele é conhecido pelos regimes de seca, né, muito fortes em determinadas épocas do ano. O que o El Niño faz com ele? Ele intensifica isso. Na Amazônia, que costuma ter um regime de chuva muito grande pelo clima equatorial, esse regime de chuva vai ser reduzido também. Então, o norte do país, parte do Nordeste também, vai ter um regime de chuva muito reduzido durante o El Niño. O sul do Brasil, que já costuma ter bastante chuva em determinados períodos do ano, porque tem o clima subtropical, ele vai ter um regime de chuvas ainda maiores. Então, por exemplo, os últimos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2024, eles foram resultados de um conjunto entre aquecimento global, dinâmica climática e El Niño, de 23 e 24. Então a gente percebeu que o regime de chuvas foi muito maior do que o normal no Rio Grande do Sul em 2024, em razão disso. E o último El Niño que aconteceu, que foi esse, de 23 e 24, foi considerado aí um dos mais fortes desde que a gente tem os registros desde 1950, vamos dizer assim. O pior ano é sempre o próximo, né? O pior é sempre é o Delícia. próximo, exatamente. E aí uma coisa que eu queria trazer também é que sai o seguinte, assim, né? A nossa mídia nacional, ela traz algumas manchetes que são muito chamativas, assim, pra gente prestar muita atenção em alguns casos do El Niño. Um deles uma das informações é que tem muita gente falando que esse vai ser o El Niño mais forte desde 1950. Na verdade, não é que vai ser o mais forte desde 1950, é que desde 1950 a gente tem a tecnologia necessária para registrar isso e para prever isso. Então a gente teve os grandes avanços depois da Segunda Guerra Mundial, né, de tecnologia, sensores, radares, satélites, enfim, isso fez com que a gente tivesse mais acesso a essas informações. Mais apurado, né? Hoje em dia a gente tem monitoramento 24 horas por dia, 7 dias da semana, entendeu? Antes de 1950 isso não era possível. Então, desde 1950, que a gente sabe, os El Niños que vêm acontecendo têm sido cada vez mais fortes, né? O de 23 e 24 bateu um dos recordes aí de aquecimento global, porque ele que também contribui no aquecimento global. Né? Então, em 24, a gente passou de 1,5 graus, que era o estipulado pela ONU desde os níveis pré-industriais de aquecimento global, em razão do El Niño. A gente foi para 1,6 graus na média global. E, tipo assim, você sente a diferença, né? Tipo, muita diferença. Porque, muita diferença. Eu vejo nas manchetes assim, porque até 2050 a temperatura normal na essência das águas vai mudar meio grau, mas, tipo assim, grau e meio. Na média global é muita coisa. Muita coisa. Porque a média global ela tem que permanecer entre 15 e 16 graus. É na média, uma média. Global. Se a gente aquecer acima de 2 graus, isso causa, tipo assim, não é uma mudança no sistema climático, é o sistema climático inteiro mudando. Tipo assim, agora a gente tá vendo aí nos noticiários algumas das ondas de calor mais fortes na Europa que a gente já viu até agora. Não. Em razão do quê? Aquecimento global. Tudo mas assim, mas assim, o El Niño afeta o aquecimento global, não é? Exatamente. A gente tem que pensar. Então a gente tem que pensar num efeito dominó. O El Niño, ele é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então ele muda a dinâmica climática global, que já está alterada pelo aquecimento global. Então, a gente intensifica o El Niño? Nós intensificamos, né? A sociedade, desde a Revolução Industrial, lá no século XVIII, vem intensificando o aquecimento global com os gases de efeito estufa, né? O acúmulo desses gases na atmosfera tem intensificado os El Niños. Porque eles têm sido cada vez mais frequentes também. O El Niño ele não tem uma data correta para acontecer. Ele acontece entre 2 a 7 anos de intervalo. Então, ele não acontece de 2 em 2 anos, de 5 em 5. Ele acontece entre 2 e 3, 2 e 4, 2 e 6, 2 e 7 anos. Então, a gente consegue prever o El Niño acontecendo quando as águas do Oceano Pacífico começam a aquecer mais que o normal.
Nossa, então É. de repente, assim, nossa, começou a aquecer. Isso. Aí lembra do El Niño, mas antes Exato. parece aquecimento normal? Ou aquecimento normal não, aquecimento global? Na verdade, assim, a gente sabe dos níveis de aquecimento global, certo? Que eles afetam também o nível da temperatura do oceano. E o El Niño, ele faz com que isso aumente de uma forma inesperada. Não que seja de uma forma inesperada, mas de uma forma anormal do que o previsto pelo aquecimento global. Sim. Então, o A aquecimento previsão global já não é o muito único boa. responsável, sabe? Uhum. Então, qual que seria, tipo, a maior diferença entre eles? Seria realmente o aquecimento ou os anteriores, as linhas anteriores? Assim, porque você disse que o aquecimento global ajuda bastante a intensificar, Uhum. mas ele tá atingindo mais áreas ou sempre foram essas áreas que foram atingidas? O que mudou, principalmente? Não, ele está atingindo basicamente as mesmas áreas, só que ele está intensificando cada vez mais em razão do aquecimento global. O que diferencia esse El Niño de 2026 dos outros? É que a previsão de que ele seja muito forte está em 90% agora em agosto. Então, desde legal. janeiro, os cientistas vêm monitorando através das agências de clima, né? O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Tem o NOAA, que faz essa análise de temperatura do planeta, esse mapa é deles, enfim. Ah, Noah. NOAA, que é estadunidense, se eu não me engano. O CEMADEM, outros órgãos como o INPE, por exemplo, que são brasileiros, né? Eles são responsáveis por monitorar tudo isso. Então, desde que a gente sabe do monitoramento desse Super El Niño de 2026, as chances, as porcentagens de que ele fosse um El Niño muito forte foram aumentando cada vez mais até chegar agora em agosto, transição para setembro. Então, em janeiro, nesse mapa aqui, por exemplo, eles previram que em até 32%, 32%, que esse ano seria um ano de Super El Niño. E o que é esse Super El Niño? É quando as águas do Oceano Pacífico, principalmente essa região aqui, aquecem acima de 2 graus, Nossa, acima do normal. Gente. Isso é um Super El Niño. Um El Niño forte, moderado, é de 1 até 1,5, mais ou menos. Um Super El Niño é quando passa de 2. E um El Niño fraco é quando vai de meio até 1 grau, mais ou menos. Se eu não me engano, a classificação é essa. Se eu estiver errado, depois dá uma pesquisada aí. a gente já experienciou. Mas o Super El Niño... Oi? A gente já experienciou outro Super El Niño? 1983, se eu não me engano. Foi o último Super El Niño que a gente teve. O de 23 a 24 foi um El Niño moderado. Por isso não foi tão comentado também, né? Não foi tão comentado, mas ele causou bastante estrago, né? Principalmente no sul do Brasil. E se ele foi moderado e já causou tanto estrago assim, Imagina o super. né? A gente tem que falar em prevenção para esse ano, né? Gente. Então, essa é a questão. Isso que faz ele ser diferente dos demais. Essa previsão, que agora em agosto subiu para 90% a chance dele ser um Super El Niño mesmo. Gente, De a gente já acima tá? de 2 graus da temperatura média do Oceano Pacífico. A gente vai entrar agora em setembro. Ah, tá. Só que a gente já tá vendo isso acontecer. Já tá nos O preparando. pré, né? Produção, por favor. Você pode ir por lá. Vamos lá, esse mapa aqui é de janeiro, tá? Do monitoramento das temperaturas médias do Oceano Pacífico e Atlântico. Esse aqui é de junho, 6 de junho Nossa, de agora. que belezinha, Ah, perdão, gente, gente. tá errado. Esse é de 23, perdão. Ai, que... Esse é de 23. Pode passar o próximo aí, por favor. Esse é de Meu 26, Deus. tá? que Esse é de fofo. 26. Gente, olha essa mancha vermelha. Eu Você tô Tá. esperando melhorar, Cláudio. Você Então me deu vamos esperança. fazer só uma comparação aqui de janeiro. Pode voltar 2. Volta 2. Pode mudar com a setinha do teclado. Aí, esse é o de Gente, janeiro de misericórdia. 26. Aí passa 2 Não vai agora pra acabar. gente ver o de julho Nossa. de 26. A gente tá Esse bem é o de mais agosto. atento aos Beleza, mas pode ser. Tudo bem, julho. E esse é o de julho agora, de 26. Então a gente vê que Misericórdia. essas manchas aqui de temperatura tudo indo embora. menores, elas Tem estão cada vez indo menos azul, embora, né? Gente. A região equatorial aqui do Pacífico tá ficando mais quente. Então, se você percebe, esses ventos que levam as Ai, meu águas Deus. quentes para a costa da Oceania, que é a Austrália, Papua Nova Guiné, Indonésia, Japão, elas vão ficar estacionadas aqui. E
Quais são O os países normal, mais afetados? o normal é que essa mancha de calor aqui, nem tão intensa assim, ela fique alocada para esse lado aqui. Não ela fique estacionada Tá ali coladinha, né? Gente, na costa da América do Sul. Nossa, Então gente, que belezinha. Então vai servir pros pescadores também, né? Lembra? Sim, Eu já lembro está, desse na verdade, porque as temperaturas têm subido cada vez mais. Então os peixes começam a ficar mais caros, porque é mais difícil de pescar, eles têm Chega que se de sushi, alocar né, em outros galera? lugares. Ah. Chega de sushi, né, galera? Sushi. Né? Então, Mas eles migram ou eles Tô começam chocada. eles morrer migram assim? porque eles não vivem em temperaturas Ai, que tão horror. quentes assim. Eles acompanham as correntes oceânicas mais frias. Porque aí tem um fenômeno também de ressurgência de comida para eles também, né? Para a vida marinha, que é mais fácil de acontecer nas águas frias. Acontece mais nas águas frias, né? Que leva toda a comida que eles precisam ali para os cardumes de peixes e tal. Então, nas águas quentes é muito difícil disso acontecer. Então, eles buscam fugir das águas quentes, Ai, vamos que dizer dó, assim. gente. Mas É, eles vão então, normalmente pra onde? esse fenômeno ele tá associado também a esse nome, para a gente entrar já na origem desse nome, a chegada do El Niño, que seria o menino. Então, tem alguns registros históricos até do século XVI, mas tem também do século XIX, enfim, de que alguns pescadores da costa ali do Peru, Equador, notavam já, desde que essa atividade tão ancestral era realizada, de que próximo do Natal, os peixes, eles sumiam dali. Porque as águas, né, perceptivelmente, ficavam mais aquecidas. Uhum. Então, eles associavam a chegada desse fenômeno com o Natal. Então, primeiramente, o primeiro nome que se deu ao ninho foi El Niño de Navidad, se eu não me engano, que era o menino do Natal. Então, era associado à chegada de Jesus Cristo. Nossa. Nossa, É. interessante. E aí ficou esse nome. E aí, depois que a gente foi analisar o El Niño a fundo, a gente percebeu que também existe um período no mundo em que as águas do Oceano Pacífico elas ficam mais resfriadas que o normal. E aí Mas- a gente entra no Laninha, que é o oposto Tá voltando do... tudo aqui na minha Isso, cabeça. exatamente. Mas isso Notícia daí que não tem apareceu nenhuma na menina geografia. aqui que veio. Daí é não só é nenhuma porque... menina, é só o oposto, na Ah, verdade. só menino e né? menina. É só o então tá oposto. bom. É que, na verdade, Não é uma grande história. ficaria muito estranho, assim, a gente chamar o El Niño de contra El Niño. Porque ficaria algo, tipo, contra tipo, Jesus, sabe? Ah, verdade. Nossa, Contra Olha a só como os linha. fatores culturais Laninha. afetam a geografia. Pois que é, interessante. E mas o Laninha é o contrário, tem o mesmo período? Não tem o mesmo período do ano, porque ele se intensifica mais durante o inverno. E o El Niño aqui na América do Sul, ele se intensifica mais no verão. Então, nos meses do ano, né? Vamos considerar aí os meses do ano das estações aqui no hemisfério sul do planeta. Então, o El Niño, ele está previsto para acontecer agora de setembro a janeiro. Se eu não me engano, janeiro, março, enfim, até o final do verão, que é março. Ele vai perdendo a força até chegar ao final dele. O Laninha, ele tem um acontecimento mais intenso mais pro meio do ano. De junho, mais ou menos, a agosto, Aham. tá? Então, são períodos diferentes do ano que acontecem, mas eles não acontecem ao mesmo tempo, Eu ia tá? perguntar isso agora. Será que eles se anulam? Eles não se anulam porque eles não acontecem ao mesmo tempo. Não tem como as águas do Nossa, nada Oceano a ver, Pacífico verdade. se resfriarem do nada e acontecer o El Niño junto com o Laninha, sabe? Fica morno. Então, são períodos Habitável. de ano em que o El Niño acontece, aí acontece o Laninha em outro período, São enfim. a cada 2 ou a 7 anos que nem Isso, o... tem o mesmo período, se eu não me engano, Não o sabia. Laninha tem uma menor ocorrência que o El Niño. E tem uma menor intensidade também. Nossa. Porque as águas aquecidas têm mais consequências do que as águas resfriadas. Até porque tem fatores externos na questão. Exatamente, tem fatores externos. Mas também ele é mais perceptível ou assim, a mudança é muito drástica? Ou Tipo, ele congela os peixes, que nem os peixes, ou... não, ficou Ele aumenta a ocorrência de peixes aqui na costa da América do Sul. Então, eu Então é bom. imaginei em certa, né? Não vou falar que ele é bom, porque ele não é bom, porque ele muda a dinâmica climática global. Mas para a economia pesqueira, ele traz um certo Benefício. conforto, assim, né? Aham. Um benefício. Até certo ponto, né? Porque nada em grande intensidade é bom. Claro. Posso perguntar uma coisa bem rapidinho?
E você acha que, tipo, isso interfere com espécie invasora também? Interfere porque não vai interferir só com espécie invasora, vai interferir também com proliferação de doença. Então, vetores que transmitem doença também se proliferam mais rápido, tipo dengue, chikungunya, né? A Aedes aegypti Essa coisa aqui no boa. Brasil, Essa coisa boa. Gente, esse também é um não mosquito invasor, né? Legal. Então, os países tropicais em si, eles sofrem muito com mudança nos ecossistemas, principalmente durante o El Niño, porque o aquecimento ele faz com que algumas Tudo de espécies pernilongo consigam vai se ter em reproduzir mais rápido. Então, todos os ecossistemas também sentem essas diferenças por causa do El Niño. Se parar pro verão, mano, vai estar cheio de pernilongos. Mano, eu não quero nem ver. Nossa, gente, puta. Novo. Alguma marca de protetor solar que é para É, patrocinar mas o você- dia? Gente, vocês querem Aquela repelente? É. Vocês querem patrocinar? tela de Quer? Vocês Raquete. querem A gente vai dar gente, uma começou raquetinha assim? Gente, o Cláudio tava certo, era mesmo. Era como a gente imaginava, não era Exato. tão... Inclusive, falando em patrocinadores, temos que ter outra pausa para nossos patrocinadores, né, nossos gente? amigos. Então, bora lá. Uhul. Saudações, meus queridas feras, tudo bem com vocês? Sabe quando você tá sozinho, quando você tá na sua casa assistindo um filme, uma série, numa roda de amigos, no intervalo da escola, da faculdade, ou até mesmo esperando o ônibus, e pensa, nossa, que fome, deu vontade de beliscar alguma coisa, algum snack? Geralmente você pensa em salgadinho, não é mesmo? E pensando nessa situação, a Brasília Chips oferece pra vocês dois sabores irresistíveis de salgadinho, o de banana e o de mandioca. Gente, eu experimentei, eu comi e eu digo pra vocês, a textura, a leveza, o gosto da mandioca e da banana naturais fazem toda a diferença. Se eu fosse você, eu não perdia, então adquira já o seu, porque eles transformam momentos que poderiam ser comuns em experiências extraordinárias. E eu já aviso, se você comer uma vez, você não vai conseguir parar, porque é irresistível. Então, dê uma oportunidade a esses snacks e já adquira o seu. Além do aquecimento global, Cláudio, quais outros fatores intensificaram o El Niño de voltar de maneira tão impactante no clima mundial? Vamos lá. Pausa dramática. Fala, Braga. Pausa dramática. Então, o El Niño, como ele é um fenômeno natural, que ele sofre interferência externa, ele sofre interferência direta do aquecimento global, que hoje em dia está atingindo os picos aí de aquecimento que a gente não viu antes na história da humanidade. Então, desde antes da Revolução Industrial, os níveis de aquecimento da Terra nunca estiveram tão altos, né? Então, o que faz com que eles tenham se intensificado também ao longo do tempo, cada vez mais. A gente vê ocorrências de El Niños mais fortes, assim como esse, que está previsto para ser um dos mais fortes aí da história, que são intensificados principalmente pelo aquecimento global, né? Então, a gente vê, por exemplo, posições de líderes mundiais dos países que mais contribuem para o aquecimento global, que não têm tomado medidas para conter o aquecimento global, para cortar as emissões de gases de efeito estufa, de monóxido de carbono, de gás metano e tal, como a China, Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes não dão a devida importância para as conferências de clima, por exemplo, as COPs, né? A COP30 foi aqui no Brasil, a última, né, em Belém. E a China, ela basicamente não se comprometeu a cortar drasticamente as emissões de carbono até 2030. Os Estados Unidos nem deu a sua opinião. Ele nem se manifestou, Nem se ficou lá, manifestou. vamos nem comentar. Para não falar outra coisa. Omissão. E que são os mais responsáveis por emitir esses gases de efeito estufa, né? A China hoje, por exemplo, ela tem 23% de responsabilidade nos gases de efeito estufa. Né? Quem lança a maior parte dos gases de efeito estufa hoje é a China, com 23%, Estados Unidos com 20%, 19%, se não me engano. Então, a gente tem que ver a posição de líderes globais mudando para que isso também se altere nos líderes, né, menos poderosos, globais. Assim, né? Menos globais, menos poderosos, assim, para tomar medidas que reduzam esses efeitos, né? Porque o El Niño, ele é um fenômeno natural, ele vai continuar acontecendo. E se a gente não parar de intensificar ele, a gente que tá sofrendo, né? Não é como se a gente pudesse
adiar porque é em outra pessoa, gente. É em todo mundo, não é Exatamente. outro país, porque vai acontecer no outro país e no nosso É. também, vai. Na COP30 teve uma fala de um dos secretários do clima. Ele falou que a gente está cometendo um ecocídio se a gente tiver continuando a emitir a mesma quantidade de gases de efeito estufa e continuando a intensificar o aquecimento global. Porque o que seria um ecocídio? É a gente fazer com que os ecossistemas Forte. não existam mais, entendeu? Nossa. Daqui para frente. Então, a estimativa pelo aquecimento global, que é o maior intensificador de El Niño, a estimativa é que até 2050 a gente atinja já essa marca de 1,5 graus acima da média global, que já foi atingido em 2024 temporariamente por causa do El Niño, e que isso aumente até 2100 em até 2 graus, que seria... Gente, que absurdo. A gente chama isso de ponto de não retorno. Que nome legal, né? Tipo, É. com reconfortante. Já não Tá vamos bom, mais estar tá aqui. bom. Que a gente chama, é mais conhecido, tipo, na produção acadêmica mundial como tipping point. Que é um ponto de não retorno, basicamente. É um ponto em que a gente não pode mais reverter a capacidade dos ecossistemas de se regenerarem a partir de um certo momento em que a dinâmica deles muda. Já era. Então, se a gente atingir 2 graus, se a gente passar de 1,5 graus e ficar nisso constantemente, isso já vai começar a ser uma realidade. E, Cláudio, além da temperatura que muda, dos climas que ao redor do mundo que você falou que muda, que fatores menos óbvios podem ocorrer? Menos óbvios. Vamos lá. Ou coisas que a gente. Documentados. Ou coisas que a Ou gente não coisas que fala a gente muito, não- tipo incêndio, essas coisas. É que pra gente aqui no Brasil, na verdade, esses efeitos do El Niño, eles são mais intensos porque a gente tá vivendo isso, né? Aham. A gente não fica sabendo muito da mídia asiática e tal, mas isso vai alterar principalmente por conta dessa umidade do Oceano Pacífico que seria elevada para a costa leste ali da Oceania, da Ásia, né, para o extremo leste da Ásia. Isso também altera a dinâmica climática, principalmente da região ali que recebe o clima de monções, né, na Índia, no extremo leste asiático ali, que influencia diretamente assim no regime de chuva que essa região recebe, né, e nas plantações principalmente. Então a gente vai ver, tipo assim, a gente fala tanto em desastre ambiental, em pessoas em situação de risco, e a gente não fala da nossa segurança alimentar. Né? Então é algo que Alimentar, mexe sim. também, né? Umas bananas, umas mandiocas. Exato. que sofre essas alterações também em razão do El Niño. Então a gente vai ver no Brasil, por exemplo, a safra de trigo vai ser dificultada, a safra de grãos vai ser dificultada, o café vai sofrer alguns obstáculos aí no meio com as altas temperaturas que vão chegar com o El Niño, a soja, enfim. Na Ásia, por exemplo, onde a gente tem a maior plantação de arroz, ali no extremo leste asiático, Índia, China, as plantações em cultivo que precisam do clima de monções vão sofrer também grandes problemas, porque elas vão ter muita dificuldade para desenvolver esse plantio. O plantio o tipo de agricultura de jardinagem, né, que precisa de mais cuidado para crescer e tal. Então, não é só cuidar das pessoas com relação ao clima, é cuidar também da nossa segurança alimentar. Então, será que as pessoas vão ter acesso à comida durante o El Niño de uma forma acessível? Verdade. Será que o preço dos alimentos vai ficar acessível para todo mundo? Será que os governos municipais, federais, estaduais vão fornecer essa segurança alimentar para a gente durante o El Niño? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Não é só a nossa vida que está em risco com questão a aquecimento da temperatura do ar e tal. É toda a vida dos ecossistemas, do meio ambiente também que está entrando em risco, né? E a gente lida com isso diariamente, a gente não consegue... Aguinha. A gente não consegue sobreviver sem
usar o solo, principalmente, né? Então, se o solo sofre com isso, a gente também vai sofrer de forma indireta, mas vai. Porque são É. mudanças muito drásticas, né? Uhum. Mesmo que vão gradativamente aumentando, é um aumento muito grande, repentinamente, né? Demais. Então, mesmo com a influência do aquecimento global, Global. Uhum. do aquecimento global, ele é um pouco mais gradativo, né? Ele demora mais anos para se desenvolver, mesmo com esse boom que tá tendo Uhum. agora, né? Sim. O El Niño, além de ser imprevisível, ele é muito de repente. Uhum. Não é de 2 a 7 anos, não é como se a cada 2 anos a Terra possa fazer um ciclo, sinta que o ciclo do El Niño esteja voltando Uhum. para conseguir recuperar os alimentos, né, Sim, do plantio. a gente só consegue prever o El Niño, você falou em previsão, né? Uhum. A gente só consegue prever o El Niño quando ele está começando. A gente não consegue prever se o El Niño vai acontecer daqui 2 anos. A gente não consegue prever se o El Niño vai acontecer ano que vem. Tem uma coisa que, assim, tem tanto impacto, né? Depois do período que ele acabar, né? E tem muito impacto nisso. Então, é algo que a gente precisa estar preparado já para que isso não afete tanto a gente. Ele pode ser confundido, né? Ele Nesse pode ser período de confundido. identificação, Exatamente. pode ser confundido. Eu não sei quais outros eventos que são similares, assim, mas pode ser confundido. Do nada teve um aumento muito grande do aquecimento global. Aí culpar Então, outras que o coisas. próprio aquecimento global, ele muda a dinâmica climática global, né? Ele gera mais ciclones, mais tornados, tempestades muito fortes, enfim. E muitas vezes isso é confundido como um fenômeno natural, né? Tipo assim, acontece mesmo, lá na região de Miami, Flórida e tal, a maior ocorrência de furacões e tal, Será que a que gente tem no acontece mundo todo. nessa intensidade? Será que acontece nessa intensidade mesmo, naturalmente, né? Será que não está Será? aumentando em razão de alguma coisa? Né? Verdade, né? E Só ia fazer uma pergunta que, tipo, você já viu algum caso muito específico que você, como professor, olhou e falou assim, nossa, eu acho que é efeito do El Niño, tipo, algum caso mundial, nacional? Quando aconteceu principalmente as enchentes no Rio Grande do Sul em Rio Grande do Sul. 2024 e quando isso se estendeu um pouquinho aqui para o Sudeste, aqui na nossa região de Sorocaba principalmente. Em 2024 a gente teve uma das chuvas mais fortes históricas, assim, que choveu tipo 50 milímetros em questão de meia hora. Nossa. Misericórdia. Eu moro numa região de Tatuí, eu moro em Tatuí, né? Na região que eu moro, assim, em Tatuí, eu moro numa região um pouquinho mais alta. Mesmo assim, minha casa não é uma casa mal estruturada, né? Mas é uma casa que tem uma certa estrutura. E mesmo assim, começou a verter água de uma parte do chão da minha casa, assim, sabe? Porque o lençol freático deve ter estourado com aquela chuva gigantesca. Gente. Aí eu olhei para aquilo e falei, lascou, mundo. entendeu? Lascou. Chegou, entendeu? Chegou a focar. Mas a gente até brinca assim, né? Eu falo pros alunos, o professor de geografia é o professor do fim do mundo, porque a gente só fala em desastre, né? Mas assim, a gente olha para alguns fenômenos acontecendo com outros olhares, né? Uhum. Então a gente percebe que essas chuvas torrenciais muito fortes, assim, que tem acontecido em épocas do ano que não é para acontecer, elas têm acontecido com mais frequência. Tipo assim, tudo bem que a gente tá no final do inverno agora, mas hoje dá com previsão de 30 graus aqui, muito. A gente tá no inverno. Então, né? A gente nem entrou na primavera ainda, em pleno agosto. Hoje é dia o quê? 14? 14 de agosto, gente. Não é nem Gente, metade quase de agosto. E a gente já tá Então, começando a né? sentir os impactos. Já estamos tendo que falar sobre isso. Exatamente. Porque tá ficando E daqui claro. pra frente vai Os ser, invernos você vai próximos. ligar o noticiário, vai ser só Só pra isso. trás, É o né? ninho, é o ninho, é o ninho, Tá é o calor, ninho, é tá o ninho. calor. Temperatura maior, efeito e Cláudia, etc. mas, tipo assim, a gente vê os países, todos os países que, tipo, deixaram de lado e não se proporam ajudar. Propuseram ajudar. Você acha que, tipo assim, daqui, quando for as próximas gerações, você acha que eles vão ter que ajudar? Tipo assim, obrigatoriamente? Porque agora, eles, tipo, não tá me afetando tanto, porque a gente se afeta agora são os países mais pobres. Mas acho que, no momento, eu falo, gente, realmente chegou aqui. E Você tem fé. você, tipo, não tem mais o que fazer. Chegou aí, não tem mais o que fazer. A questão é que esses países eles têm estrutura para lidar com isso, né? E os países menos desenvolvidos não têm tanta estrutura para lidar com isso. O Brasil ele tem avançado na questão da defesa civil, principalmente aqui. A gente tem visto cada vez mais a atuação da defesa civil presente nos municípios aqui da região.
mas a gente ainda não tem infraestrutura suficiente para lidar com isso de uma forma que as pessoas não sejam tão afetadas. Prática, né? As De forma consequências prática, práticas. né? Então, tipo, a gente vê, né, modelos de cidades super sustentáveis, assim, na China, que são cidades esponja, que tem uma vegetação desenvolvida, Acho incrível. né, que tem um plano de contingência para caso alguma coisa aconteça, algum rio, ele aumente o seu nível. E aí a água ela consegue infiltrar de maneira mais fácil, né? As casas elas não vão ser inundadas de forma muito fácil. E todo esse planejamento tem um custo, né? Então a gente Pras gerações precisa futuras. destinar, exatamente, a gente precisa destinar alguns investimentos para planos de ação que sejam rápidos e efetivos. Porque a gente está com uma previsão de um super El Niño esse ano e a gente está Tá cagando e andando. Literalmente. E a gente tá se preparando como se fosse uma tartaruga, sabe? Mas é muito louco. Tipo, Você- sabe quando a Greta surtou? Uhum. Ela tava fazendo uma apresentação e ela surtou Oh, porque ninguém falava nada. E tava, tipo, previsto aumentar 2 graus. E ela, tipo, chorava, gritava. E todo mundo, ai, gente, que louca, pelo amor de Deus, o que ela tá falando? Exato. E a gente vê cada vez mais, assim, essa... Uma outra coisa, eu vi num noticiário que no Reino tá fazendo acho que mais de batendo 35 graus pra cima. Isso tem a ver com Isso tem a ver, Olha só. no momento, mais com o aquecimento global do que com o El Niño. No momento, porque a Certo. atuação tem certa influência, mas a atuação do El Niño, ela não é tão forte assim na Europa. Então tem mais a ver com o aquecimento global e com remoção de vegetação do que com o El Niño. Mas influencia sim. Também influencia porque ele aquece também a circulação dos ares, né, das massas de ar que também podem ir para a Europa. Então isso pode influenciar. Não afeta tanto. No momento, agora, isso não está influenciando tão diretamente, é mais influenciado pelo aquecimento global. Oi? Você acha que tem previsão pra influenciar Sim, mais? sim. Não. Porque vamos pensar numa soma, né? A gente entra em matemáticas. Vamos pensar numa Já tá soma. me... Subiu aqui, ó. Todo mundo de Arrepia, cara né? aqui. Vamos pensar numa soma. Retirada de vegetação, aquecimento global, Só coisa ruim. Pra frente é só pra trás, né, galera? Alimentação, que você falou. Falta de alimentação. aquecimento global, El Niño acontecendo aqui no Oceano Pacífico Que legal. e cada vez mais gases na atmosfera, aumentando ainda mais Vamos essa fazer essa temperatura do multiplicação. ar. Pensa bem, verão na Europa. Agora a gente está no auge do verão na Europa, tá saindo agora para o outono. Então, no verão agora é muito comum você ver frequentemente notícias de incêndios florestais acontecendo na Europa. Não tem nenhuma notícia boa Gente desse passando El Niño, mal, gente. Isso eu vi, gente- cara, que a pessoa desmaia na rua, assim. Exato, um monte de gente perdendo a vida, enfim, no meio do calor, porque não consegue lidar direito com o calor. As casas, em algumas partes da Europa, as casas têm isolamento térmico, né? Canadá, principalmente, a Europa ali perto do Círculo Nossa. Polar. E aí as casas, elas têm um sistema de refrigeração, mas o sistema de aquecimento é muito maior do que o de refrigeração, porque eles não estão acostumados a passar tanto calor. É um forno. Então as pessoas não conseguem ficar dentro de casa, é um forno, porque é isolante térmico. Aí se você vai para fora, você Isso fica precisa pior ir, ainda. você precisa ir para um lugar que tenha ar condicionado. E aí a conta de energia vai lá em cima. E daí Também tem gente que uma não tem. consequência, E daí tem gente que vive tudo aglomerado. né? Exatamente. Então é algo que vai virando uma bola de neve, sabe? Ai, perdão, chutei alguma Não, coisa. é esse daqui que não devia estar aqui mesmo. Ops. Vazou. Vira uma bola de neve? Não, neve porque vai derreter, né? Não, uma bola de Dominó, água. né? É, Calor, nossa, dominó. nossa, adorei essa Calor. ref. É, não Bola vai virar de massas aquele- quentes. Vai virar uma derrete. bola de neve que vai derreter. Mas é isso, é uma consequência direta, né? Não só do El Niño, mas do aquecimento global também. E o aquecimento global, ele não afeta só as regiões próximas às águas, né? Porque, Uhum. principalmente o Oceano Pacífico. E queria saber também uma coisa, porque afeta principalmente as costas, os As peixes, costas, os peixes, os peixes, O mar. os mamíferos, os pedestres, que são como os jet skis, os peixes. bem isso. E aí eu queria saber se, por exemplo, no interior, no centro Uhum. da América do Sul, por exemplo, que eu tô vendo Sim. aqui,
que eles não mostram muitos dados, né? Vai ter Não. um aquecimento muito grande, Vai ter um aquecimento. porque é a umidade, né? Uhum. Inteira que vai aquecer. Umidade. E Belezinha. A gente tem, na dinâmica climática brasileira, a gente tem o nosso clima sendo influenciado principalmente pela floresta amazônica. Então, o norte do Brasil, com o El Niño, ele vai sofrer com uma seca severa agora. Depois entre o período de setembro a janeiro, mais ou menos, a gente vê um período de estresse hídrico nessa região norte do país, pegando uma parte no nordeste também. Então o norte vai sofrer com uma seca porque essa umidade que deveria estar indo para lá não está indo, certo? Essa umidade ela não está conseguindo chegar até a floresta amazônica para ser repassada para o resto do país, como os rios voadores, eles fazem todo o circuito ali para levar chuva para as outras regiões do país. O sul do país vai sofrer com mais umidade, com mais chuvas, né? Chuvas severas, tempestades e tal. E a região central do Brasil e parte do sudeste vai sofrer com temperaturas muito altas, que pode causar também tempestades. Pode causar. Só que o maior efeito aqui para a gente, na nossa região, são as temperaturas mais altas. Tem um vento, eu esqueci o nome do vento agora, que é uma circulação que passa aqui no meio do Chile, Argentina, que vem cortando, uma circulação de vento, que é um vento úmido que vem do Chile ali, que passa pela Cordilheira dos Andes, uma parte mais baixa da Cordilheira dos Andes, e chega aqui no sul e sudeste do Brasil trazendo umidade também. Ele não vai trazer tanta umidade, porque essa umidade vai ficar concentrada ali no sul. A Argentina também vai sofrer com muita chuva e tal, porque essa umidade vai ficar concentrada ali no sul da América, principalmente no sul do Brasil. E esse vento, que era para ser um vento úmido, não vai chegar úmido para a gente, vai chegar só um vento seco e quente, porque essa umidade está sendo levada para o sul. Então a gente vai viver num mormaço, assim, até março, mais ou menos. Então, se Um mormaço que a hidratem-se. gente não vai ter tanta umidade, mas um tempo hidratem-se. seco É que e mormaço é quente. a umidade também. Uhum. É verdade. Mas a região litoral, a região litorânea do Brasil vai sofrer com mormaço porque naturalmente ela tem mais umidade Mais em razão umidade. da proximidade Nossa, do Oceano imagina. Atlântico, né? Nossa senhora. Tudo grudento, você chega na praia. Você... Não vai ter aquela Super coisa, aquela agradável. sensação de Vai você ir pra Que praia durante o delícia. dia, que delícia e tal. Mano, fica debaixo do guarda-sol, sabe? Não dá, não dá. Até Marketing patrocinadores! Nos patrocinem, por favor! Patrocinadores, por Marca de favor, ventiladores. paga nós! Ar-condicionado também, se quiserem instalar aqui na nossa exato. escola. 4. A gente tem, mas se quiser instalar mais. Exato. Fiquem à vontade, sério. Então, e aí a gente entra naquela coisa assim, nossa, eu preciso comprar, né? Você falou de ar-condicionado, mas vamos falar de uma questão assim de justiça climática também. Interessante. Eu preciso comprar um ar-condicionado para minha casa, senão eu não vou aguentar, realmente. Ar-condicionado faz muita diferença. Só que tem as suas consequências, né? Tipo assim, não vai ser o ar-condicionado que vai te salvar de uma big tempestade depois, né? Não vai ser o ar-condicionado que vai te salvar da conta de energia alta depois, porque ela vai subir. E com o estresse hídrico, a gente tem também aqui no Brasil essa interferência direta nas nossas contas de energia, porque a gente usa principalmente as hidrelétricas. Então, o que a gente tem que pensar também durante o El Niño? Focar mais em outros tipos de produção de energia aqui no Brasil, para que a gente não dependa só das hidrelétricas, entendeu? Porque vai chegar o verão, vai estar em estresse hídrico em algumas hidrelétricas do país, e a nossa conta de energia vai aumentar. Lascou, né, gente? Já Entendeu? tá aumentando tudo. Porque os reservatórios de água vão estar baixos, então a bandeira, né, aquela famosa bandeira vermelha da conta de energia vai aparecer. Aí as pessoas usam mais ar-condicionado, aí, Ai, meu enfim. Deus. Mas pessoas que, tipo assim, tem poço artesiano em casa, Poço artesiano? isso afeta também? Vai chegar uma água de chá pra elas, assim? Afeta porque afeta o regime de chuva. Se não chover mais naquela região, o poço artesiano que pega essa água do lençol freático, né, que fica bombeando a água do lençol freático para a pessoa, vai secar em algum momento se não tiver chuva, né? Porque ele é Ninguém abastecido sabe, pela galera. chuva. Ninguém Né? Então, e aí a gente tem a questão das pessoas mais vulneráveis, né? Porque não é todo mundo, como vocês falaram, que tem Não é acesso a um democrático, ar-condicionado, não é democrático, né? Ainda é um aparelho caro, né? Hoje em dia, a conta de energia vem alta, super alta, se você não usar
em pouco tempo, se você usar o dia inteiro, sua conta de energia vai subir, vai vir Gasta exorbitante, muito, assim, né? sabe? Muito. Se você não tiver painel de energia solar em casa, você tá Nossa. lascado, entendeu? E Queria é saber. uma consequência, assim, gigantesca do aquecimento, sabe? Que as pessoas que não têm tanto acesso a isso sofrem, consequentemente, mais do que as pessoas que têm acesso. Né? Então a gente vê cada vez mais cidades retirando vegetação de todos os lugares, trocando árvore no meio da calçada por uma palmeira gigantesca. Ai, meu Né? Deus, não vou nem comentar. A gente vê cidades trocando vegetação por áreas industriais, residenciais, só concreto, asfalto. Sim. E aí a gente Literais. faz aquele cálculo matemático de novo. Aquecimento global, El Niño, concreto, asfalto. Pior conta de tirada matemática da minha vida. Essa Não... multiplicação tá muito grande, gente. Eu vi Problema, né? Problema. um projeto, na verdade, o professor Luiz Mania que falou. Um beijo, Luiz Mania. Ele tem... Beijo, Luiz Mania. Maravilhoso. Não, porque ele não quer vir. Ele tem filhos, Não, tá? Ele mas- tem filhos pra dentro. cuidar. A gente entende. Ele tinha dito alguma coisa, eu acho que, tipo, que tinha acontecido em Sorocaba, que foram fazer um projeto de reflorestar uma praça e plantar palmeira. Tipo, Sim, sim. Aconteceu em Sorocaba, acontece frequentemente em algumas áreas que não têm especialistas no assunto, sabe? Frequentemente a gente vê secretarias de meio ambiente de municípios que não têm um conhecimento muito grande assim da dinâmica climática e ambiental do lugar, fazer um reflorestamento com uma árvore que não é nativa, sabe? Uma árvore que não vai ajudar tem no um índice de fotossíntese reflorestamento. muito grande, assim. Exato. Cobertura florestal é algo que ajuda muito na temperatura e muitas vezes não pensa nisso, como você falou das palmeiras, por exemplo. Cadê a sombra, gente, né? É muito importante na nossa vida, Não sei né? vocês, mas eu enquanto Não só a sombra, mas a infiltração de água. A gente vai entrar em também. eleições agora. Você acha que vocês Ai, vão meu vir Deus. Fale, Vitória. vem propostas de É sempre vitória, né? Eu achei incrível. Sempre Vitória, né, Eu Vitória? acho engraçado. Fale, Você acha que vão Vitória. vir propostas enganosas com, tipo, discursos super legais certeza. sobre... Super Não, hétero, eu que sou vai super gravar. El Niño. Então Exato, vote em de mim. pessoas que nunca foram assim. Nessas eleições presidenciais que a gente vai presenciar aí, né? Presidenciais, que a gente vai Boa sorte pra você esse presenciar até o final do ano, em outubro. A gente vai ver muitas pautas ligadas aos anos anteriores que a gente viveu, os desastres naturais, principalmente. Com certeza vão existir aí algumas falácias no meio de alguns debates e alguma coisa assim, pensando em planejamento Malditas contra El falácias. Niño, com Malditas relação a falácias. desastre ambiental, aquecimento global, Desastre justiça ambiental. climática, justiça ambiental. Vão existir muitas falas sobre isso e é interessante que você, enquanto cidadão, faça a sua pesquisa, né, para o seu candidato, veja as propostas do seu candidato para Exerce a ver cidadania. exatamente, para ver se as propostas elas são válidas mesmo, se elas São são reais, né? reais, né? Não adianta você trazer uma proposta mirabolante assim que não tem nem Gente, vai ter muita indústria no Brasil. Gente, eu vou É. plantar A gente vai desmatar árvore em todos tudo os pra colocar lugares. indústria, mas vai ter árvore também. Na não Praça da pesquise, Sé. sabe, sobre a possibilidade. Matriz Portuga. Pesquise sobre a possibilidade dessas propostas serem realmente realizadas por esses políticos, se eles realmente vão ter esse poder de fazer isso, né? Se eles vão ter um fundo investido nisso, que é muito importante para que isso aconteça de verdade. Então pesquise, né? Faça a sua lição de casa. A gente tem tanto mecanismo de pesquisa hoje em dia para verificar também informação falsa, né? E fake news, vai surgir fake news no meio também do debate político. Vai surgir, então. gente. Vai Ai, surgir. misericórdia, dá até um medo. Vai Nossa, surgir. bicho. E fiquem Deus. atentos a agências Deus. de verificação de fake news, porque elas ajudam a gente muito nas decisões, né? Então escolha os seus candidatos com responsabilidade. Por Não favor, vote pensando em você. principalmente. Pense nos outros também. Exatamente. Principalmente pensando no que a gente vai precisar até 2050, que é cuidado com o clima, principalmente. Né? Gente, Alerta de
Cuidado com o O papo tá muito bom. Sempre a Klein que acaba com a Gente, a Clara Ah, eu tava tenho com que ficar com a graça. parte chata, né? Ah, Já tem que Meu comer último muito. chip de banana. Gente, pode comer. tá bom, então. Aqui, ó. Tá bom. Pode Mas pegar. antes da Eu sou a gente encerrar nosso episódio, a gente queria lhe entregar uma lembrancinha. Acabou, né? Ter essa lembrancinha. Eu tenho Mas guardado nunca é aqui, tá? demais, né? A leitura Pra tem que ser vocês se instigada. tiverem esquecido, Mas né? mudou, né? Mudou, tá diferente, né? Mudou. Mas Agora a gente hoje deu ele um ninho. upgrade, né? É, Gostou? Upgrade, Ninho. upgrade. Muito bom. Ficou bonitinho, né? É Muito bom. maestro de geografia. Ele maestro del Ninho. É maestro Gente, de as ninho. duas brisando aqui. Não nos deixem de seguir em. Não nos deixe. De nos seguir. Não, Não deixem não, de nos seguir. Não deixe. Tá bem Não gordinho. confunde- Nos sigam nas confundi. redes sociais, YouTube. Quais que são nossas redes sociais? Instagram. Nosso Instagram, @Ninho das Feras. Vejam lá, o nosso Instagram é muito bonito, muito organizado. Sempre tem novidades lá. Maravilhosos. Aham. Assista aí no YouTube, dê like, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque os vídeos São muito bons. sensacionais. É, tem professores. Se vocês quiserem, vocês podem patrocinar o Ninho das Feras, gente. Olha que beleza. Ajudar a gente aqui nesse projeto tão lindo. Pode É, ó, só DMzinho entrar em aqui, ó, contato assim. pelo Instagram, mandar uma Principalmente DM. Se for protetor solar, repelente, ventilador, ar-condicionado. Porque é isso, Fala, gente. produção. Comam. Agora vocês Comam, estão gente. A gente dá os heads. É isso então, gente. Muito obrigada por ter assistido Obrigada. até Gostou do aqui. episódio, Cláudio? Muito, Ai, adorei. muito bom. Muito obrigada. Beijo e tchau.